Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, se inscreva no canal, você se inscrevendo no canal, nós vamos lutar junto contra essa direita fascista, essa direita raivosa fascista, que está querendo crescer no Brasil. Vamos lutar junto, junto nós somos mais fortes. Então se inscreva no canal. A deputada federal de Santa Catarina, também só podia ser de Santa Catarina, Juliana Zanata, do PL, bolsonarista de carteirinha, fez uma postagem nas redes sociais ameaçando de morte o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A postagem também critica as restrições impostas pelo presidente Lula do projeto contra a liberação de arma à população. Esta prática criminosa dessa deputada federal, de visão de mundo, permeada pelo ódio, tentando implementar na nossa sociedade um governo genocida do Bolsonaro. Esses bolsonaristas parece que perderam a vergonha completamente. E a noção do que é uma democracia, eles não têm a mínima ideia. Esses fascistas querem pregar a guerra. Eles não querem a paz, eles querem guerra. Não querem a paz para a população, esses fascistas, porque isso é fascismo. E eles querem no Brasil uma ditadura militar fascista, que nós não queremos. Então essa deputada fez essa postagem com uma metralhadora. Ela estava com a metralhadora em punho, dizendo que ia matar o presidente da República. Praticamente isso, porque se fez a postagem com a metralhadora em punho, ela quer matar o presidente da República. E ela é uma deputada federal. E o que a Câmara dos Deputados tem que fazer para essa fascista de Santa Catarina? Tem que caçar o mandato dessa fascista. Ela não pode permanecer com essa cabeça que ela tem como deputada federal, representando o povo de Santa Catarina. Apesar que em Santa Catarina, uma boa parte da população que votou nela é que apoia o fascismo, certo? Dê um like e se inscreva no canal, não se esqueça. Olha bem como são as coisas. Alguns estados do Brasil, como eu estava falando agora mesmo, da deputada de Santa Catarina, os estados do Sul são os estados que têm o maior número de fascistas, neofascistas. Eles circulam na rua livremente. Veja o caso de um professor de Santa Catarina, professor de uma escola estadual de ensino. Ele estava fazendo apologia ao nazismo dentro da sala de aula. Isso conforme as informações do Ministério Público. Foi o Ministério Público que informou que esse professor, dentro da sala de aula, ele faz alusão ao nazismo. Agora, a justiça pediu a prisão, a polícia pediu a prisão desse professor, pediu a prisão preventiva do professor nazista, que gostava de ficar
elogiando o Hitler no horário de aula, dentro da classe. E sabe o que o juiz fez? Pediram a prisão preventiva dele. Aí o juiz negou a prisão preventiva, juiz de Santa Catarina, né? Negou a prisão preventiva e deu uma suspensão para esse professor de 180 dias, que nesse período de 180 dias, ele está proibido de ir à escola onde ele dá aula. E ele tem que ficar 200 metros longe da escola. Agora, teve um vídeo que foi gravado por um aluno que teve uma repercussão nas redes sociais, mostrando esse professor afirmando que realmente apoia o nazismo e apoia o Adolfo Hitler. Diz que ele é fascinado pelo Adolfo Hitler. Agora, o professor, como ele mesmo diz, que é apoiador do sistema nazista, ele fala abertamente, ele não esconde de ninguém. E a justiça, o juiz lá de Santa Catarina, negou o pedido de prisão preventiva desse professor nazista nas redes estaduais de ensino. E apesar que ele já tinha sido advertido por fazer apologia ao nazismo dentro da sala de aula que ele administra. E este professor nazista já tinha sido afastado em 2022. Em novembro de 2022, ele foi afastado da escola, porque ele ficava o tempo todo elogiando o Hitler. Toda matéria que ele dava, ele colocava o Hitler como um herói. E em nota divulgada pela Secretaria Estadual de Santa Catarina, informou que ela começou agora a tomar as medidas cabíveis, porque já existe um processo em andamento sobre a conduta do professor nazista. E esse professor, o que tinha que acontecer com ele? Tinha que tirar da escola, porque ele vai influenciar outras crianças, vai fazer a cabeça de criança. Aí vai ter um bando, vai crescendo o nazismo. Por isso que em Santa Catarina o nazismo é muito grande. Existem muitos nazistas lá. Tem cidades lá que eles fazem aclamação ao nazismo. Agora, não dá para entender como pode. Isso realmente não dá para entender. Como pode ter pessoas que ainda apoiam o traste do Bolsonaro e toda a sua quadrilha incompetente, que deixaram o Brasil no fundo do poço. E agora o governo está com muita dificuldade para governar. Porque, inclusive, o diretor do Banco Central colocou, para sacanear o governo, colocou os juros lá em cima, quase 15%, 13 e pouco por cento. E quando o juro está alto, o país não se desenvolve, porque tudo fica caro, certo? Foi apresentado nesta sexta-feira um pedido de investigação por um senador da República, o Cajuru. Ele colocou na comissão, ele apresentou na Comissão de Fiscalização do Senado Federal
sobre remédios usados no tratamento de doenças raras. E esses remédios, o Bolsonaro mandou incinerar e jogar no lixo. Incinerar. Essa denúncia foi feita pela Folha de São Paulo. E segundo o jornal, 2 doses de um remédio que foi incinerado, chama Spinraza. Cada dose, olha bem, cada dose desse remédio custa R$ 160 mil. E isso foi comprada pela gestão do governo Bolsonaro, que mandou depois incinerar. Todos os remédios incineraram, que foi praticamente no lixo. Eles queimaram todos os remédios, depois jogam fora. Isso, todos os remédios que eles incineraram, fica em 13 milhões e meio. 13 milhões e meio em remédio. O senador Cajuru está pedindo a investigação e argumenta que o prejuízo aos cofres públicos ainda pode ser maior, porque alguns medicamentos seriam utilizados por outros órgãos do governo federal. E isso amplia o grau de lesividade. Agora, dos fatos, veja que os gestores, ao invés de distribuir o estoque de remédio para outros setores, eles não, mandaram incinerar tudo. Agora, o exemplo citado pelo senador, que esses remédios para doenças raras, que são caríssimos, e o senador afirma que enquanto o Ministério da Saúde deixou que o remédio pudesse perder a validade, o Hospital Naval Marcílio Dias, que é ligado à Marinha, ele teria, na mesma época, esse hospital teria comprado 18 unidades do mesmo remédio, lá o Spinraza. Só que o Hospital da Marinha comprou cada unidade a R$ 285 mil. E pelo jeito, parece que o Hospital da Marinha teve um superfaturamento aí em cima desses remédios. Porque se o governo federal pagou quase a metade disso, pagou 160 mil cada dose, e a Marinha pagou 285 mil, praticamente na mesma época, alguém fez um superfaturamento, porque a diferença de preço é muito grande. Mas fazer o quê, né? Era governo Bolsonaro, que tudo estava livre para roubar, porque ele mesmo, em entrevista que ele deu a um canal de televisão, ele disse: o que desse para sonegar, ele sonegaria. Quer dizer, o que desse para roubar, ele roubaria. Então ele já é ladrão há muito tempo. E tem muita gente que apoia esse ladrão. Veja os casos da joia.
Veja o caso dos móveis lá do Palácio do Planalto. Família toda de ladrão, fascista, que ainda querem dar o golpe no Brasil, colocar um regime fascista, um regime militar que nós não queremos. É isso que eles querem, colocar um sistema fascista, militar. Nós já tivemos uma ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos mais. Porque nós já sabemos o que é ditadura militar. Ditadura militar no Brasil, nunca mais. Nunca mais. Pessoal, dê um like, se inscreva no canal. Você se inscrevendo no canal, você ajuda a lutar contra esses fascistas, essa direita raivosa bolsonarista. Vamos combatê-la e juntos nós somos mais fortes. Pessoal, eu tenho mais uma informação. No canal, eu tenho alguns vídeos gravados que falam sobre a artes plásticas no regime militar. Porque no regime militar, que nós já conhecemos, quando o artista fazia uma exposição e eles não gostavam, eles iam lá e prendiam todos os trabalhos. Eu mesmo tive várias exposições que eu fiz no Brasil que foram presas para o DOPS. Tem escultura, pintura, que ficaram mais de 2 anos presa no DOPS. Só depois que veio a anistia que eu consegui retirar algumas peças, porque o resto eles quebraram. Quadro eles cortaram, como cortaram o quadro lá do Di Cavalcante. Sabe, no ato de 8 de janeiro, a maior parte do pessoal que estava lá era evangélico, tudo ignorante. Porque rasgar um trabalho de arte do Di Cavalcante é pura ignorância. A pessoa não sabe o que significa um trabalho de arte. Quer dizer, ela não sabe nem por que ela está no mundo. Certo, pessoal? Dê um like, se inscreva no canal e se quiser ver alguns trabalhos sobre artes plásticas, é só entrar no canal e procurar o vídeo que te agrada e assistir o vídeo, certo? E fico por aqui e um tchau, pessoal.